Livro de Isaías, capítulo 1, versículos de 1 a 20, diz assim: Visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém, nos dias de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. A filha de Sião é deixada como choça na vinha, como palhoça no pepinal, como cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor? Estou farto de holocausto de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu o só pisardes dos meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Feche seus olhos, querido, curve sua cabeça, vamos orar. Deus, nós estamos aqui expostos mais uma vez à Tua palavra. Pedimos que o Senhor venha falar conosco aquilo que nós precisamos ouvir. A Tua palavra é maravilhosa. Nós nem merecemos ouvir o som da Tua voz, mas o Senhor é Deus todo gracioso, todo misericórdia, todo amor, e o Senhor nos traz mais uma vez aqui para falar o nosso coração. Vem estar conosco, Deus. Derrama sobre nós a unção do entendimento e repreenda, Deus, toda ação do inimigo nesse lugar, de maneira que a Tua palavra fique gravada em nossos corações e ela seja útil para nós e cumpra todo o propósito que o Senhor tem para ela nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Reformando a igreja reformada. Esse é o tema que eu gostaria de refletir com a igreja nessa oportunidade. O profeta Isaías, ele exerceu seu ministério no reino de Judá, que era o reino do sul,
e viveu lá pelo ano 765 a 681 a.C. O nome Isaías significa Jeová ajuda, ou Jeová é auxílio. Ele profetizou um pouco antes do cativeiro e presenciou esses acontecimentos. Na primeira parte do seu livro, ele traz uma mensagem de punição e exortação pelos pecados do povo, e na segunda parte, ele fala de perdão, de conforto e de esperança. Esse primeiro capítulo de Isaías é um dos textos proféticos mais pesados contra o povo de Israel e denuncia que há algo errado na religião de Israel. Porque Deus aqui, ele lamenta profundamente que o povo compareça diante dele para prestar culto de uma maneira absolutamente relaxada. E Deus diz que o povo traz solenidade associada à iniquidade. E ele diz: eu não estou aguentando mais esse tipo de adoração. A Bíblia, ela apresenta para nós várias reformas. No Antigo Testamento mesmo, alguns reis fizeram reformas religiosas. Rei Asa, Rei Josias. Jesus fez a verdadeira reforma entre o povo de Deus, quando ele disse: destruirei o templo e reconstruirei em 3 dias. E mudou completamente a maneira de se adorar a Deus. Em João 4 ele diz: vocês adoram no monte, mas vem a hora e já chegou que vocês vão adorar a Deus em espírito e em verdade. A igreja de Atos, ela viveu uma reforma. Quando os pilares da religião foram tirados por conta da perseguição, a igreja não tinha mais seu templo, a igreja não tinha mais seu clero, a igreja não tinha mais o dia sagrado, e a igreja não tinha mais a liturgia de culto. No entanto, aquela igreja informal, reunida nas casas, nas grutas, em beiras de rio, ela cumpriu de uma maneira espetacular a vontade de Deus e é referência para todos nós. E hoje nós vivemos tempos em que, olhando o que acontece na igreja, nós nos perguntamos se já não é tempo de nós fazermos uma outra reforma. Todo mundo que tem casa aqui sabe que você não vai conseguir fazer uma reforma na sua casa e morar ali o resto da vida e não fazer outra. Porque mesmo quando você faz uma reforma, com o passar do tempo, ainda aparecem coisas que precisam ser feitas. Porque trinca, racha, suja, descasca, infiltra. E nós precisamos dar continuidade à reforma. Porque nenhuma religião tem a patente de Deus. Deus não é protestante. Deus já era adorado muito antes de Lutero, de Calvino. Deus não é católico. Deus já era adorado muito antes de Constantino, de Roma. Deus não é judeu, ele já era adorado muito antes de Abraão. Antes de haver qualquer religião, Deus já é adorado. Então, nenhum sistema tem a patente de Deus. Isso que nós estamos comemorando hoje foi uma ação de Deus maravilhosa para trazer a igreja dele de volta ao trilho da santidade da adoração. E o que acontece? Esse homem que foi citado aqui, João Hus, que em alemão significa ganso, ele estava no cárcere, sentenciado pelo Papa à morte, aguardando a execução da sentença, que era ser queimado vivo. E ele então disse a seguinte frase: podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos, Deus suscitará um cisne que não poderão queimar. Irmãos, exatamente 102 anos depois, no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixa na porta da catedral de Wittenberg as suas 95 teses, que, resumida, diz que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não as penitências. Isso tudo aconteceu porque um homem, um monge agostiniano, à luz de velas, ele leu na Bíblia que o justo viverá pela fé. E a reforma protestante, ela tem se sustentado em 5 pilares. Primeiro, sola scriptura. Somente as escrituras são a regra de fé e prática para o crente. As tradições, as bulas, os escritos humanos não têm e não podem ter o mesmo valor de instrumento de fé
e prática para o rebanho de Cristo, somente as Escrituras. O segundo pilar, solos Cristos, somente Cristo. O homem nada poderá fazer para a sua salvação, pois Jesus Cristo realizou a obra de redenção ao ser sacrificado na cruz do Calvário. Em Atos capítulo 4, versículo 12, diz que não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser Jesus Cristo. O terceiro pilar, sola gratia, somente a graça. A única causa eficiente da salvação é a graça de Deus. Ninguém pode ser salvo por mérito próprio, por obras, sacrifícios, penitências ou compra de indulgências. A única causa eficaz da salvação é a graça de Deus sobre o pecador. Conforme diz Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O quarto pilar, sola fide, somente a fé. O homem só pode ser salvo mediante a fé no Senhor Jesus Cristo. Não são penitências, sacrifícios e compra de indulgências que livrarão o homem da condenação eterna, mas a salvação é através da fé. E o quinto pilar, soli Deo glória. Somente a Deus seja a glória. Nós não podemos dispensar glórias a homens. Eles não passam de míseros pecadores e são, aos olhos de Deus, assim como nós, trapos de imundícia, e carecem da misericórdia de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 17, está escrito: assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, glória e honra pelos séculos dos séculos. Amém. Ponto. Somente a Deus seja a glória. São os 5 pilares, são as colunas da igreja reformada. E o que nós vemos hoje quando olhamos para a igreja de Deus, a igreja reformada? Primeiro, a palavra de Deus tem sido substituída pela experiência. Em 2 Timóteo capítulo 3, 16 e 17, está escrito: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Só que nós vivemos dias em que as pessoas preferem seguir experiências, costumes, visões, revelações, ao invés de seguir as verdades bíblicas. E você escuta a pessoa dizer: hoje eu não senti a presença de Deus no culto. A Bíblia afirma que onde estão 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, ali está Ele. Ora, se eu não sentir a presença de Deus no culto, se eu não sentir a presença de Deus na hora do louvor, se eu não sentir a presença de Deus na hora da pregação, o problema está em mim, porque está escrito na palavra que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, Jesus estará presente. A gente mostra na Bíblia que um crente não pode ficar endemoniado. E a pessoa diz assim: mas eu já vi um crente ficar endemoniado, pastor. Contra fatos não tem argumentos. Então, vamos fechar a Bíblia, vamos ficar com o que você viu. Eu digo para vocês, irmãos, se você vê um crente endemoniado, das duas uma, ou não é crente ou não é demônio. Porque pela nossa Bíblia, alguém que está sendo habitação do Espírito não pode ficar possuído por um demônio. E a obra do Espírito Santo no Novo Testamento não é mais vai e vem como era no Antigo, não. O Espírito, quando vem, ele vem para ficar. E a partir dali não tem mais acesso para o inimigo possuir aquela vida. Ele pode oprimir, ele pode atrapalhar, ele pode fazer o que for externamente. Dentro do crente, não. Então nós vivemos dias terríveis em que a experiência pessoal tem suplantado a doutrina, a verdade bíblica. Quando nossos pais, que morreram, muitos queimados e deram seu sangue, disseram somente a Bíblia. Nós queremos sentir. E nós não fazemos a menor cerimônia de dizer: olha, pastor, eu vou embora porque eu não estou me sentindo bem aqui nessa igreja. O que a Bíblia diz, o que Deus pensa, não importa. O que importa é a minha experiência. Experiência, cada um tem a sua. Mas a doutrina bíblica é universal.
é atemporal, é imutável, é impessoal. A verdade bíblica, ela vale para todas as pessoas, em todos os lugares do mundo, em todos os tempos. Aquilo que é pecado no Brasil, na China, na Alemanha, no Alasca. Aquilo que é pecado hoje, era pecado na Idade Média, era pecado lá no Antigo Testamento. Aquilo que é pecado em todos os tempos. Deus não muda de ideia. Fora isso, são costumes, tradições, práticas humanas que se corrompem pelo uso, perece pelo uso, como Paulo escreve aos Colossenses no capítulo 2. Segundo problema que nós temos visto na igreja hoje, a adoração a Cristo tem sido substituída por animação. Hoje os cultos viraram show. Os cultos hoje não são mais cristocêntricos. Nós às vezes até perdemos a noção que estamos diante de Deus num culto, porque é tanta preocupação. A gente às vezes vai num culto, quando a pessoa que está cantando lá na frente percebe que a voz dela não está saindo no microfone, mas ela fica desesperada e começa a agredir o microfone e começa a apontar para as pessoas, ou seja, perde-se completamente a noção de quem é que está sendo adorado. Nós estamos transformando o culto num evento, ao invés de colocarmos Cristo no centro e todos nós girando em torno dele para adorá-lo. E nossos pais bradavam, solos Cristos, é só Jesus. Lá em Colossenses capítulo 1, versículos de 12 a 19, declara o que Cristo é para nós. Vamos ler do 13 ao 19. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Como é que nós podemos cantar um louvor que não fala sequer o nome de Cristo? Como é que eu posso chamar Cristo de você? Como é que eu posso ficar esse tempo aqui sem exaltar o nome de Jesus? Eu estou transformando o culto num show, num simples programa de animação, onde o líder da música tem que ser um showman que distrai o povo, que cante músicas da atualidade e ritmos modernos, porque senão o povo se dispersa, senão o povo não frequenta a igreja. Nós estamos perdendo a noção do perigo, nós estamos perdendo a noção do que é culto, nós estamos perdendo a noção do que é estar na presença de Deus. Em terceiro lugar, a graça tem sido substituída pela libertinagem. Lá em Judas, no versículo 4, ele escreve o seguinte: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. A denúncia de Judas não poderia ser mais explícita e atual. Certos homens transformam a graça de Deus em libertinagem. E graça não tem nada a ver com libertinagem. Não existe distância maior do que a graça de Deus, a maior manifestação da bondade de Deus, que se materializou no sacrifício de Cristo para nos salvar, sem o nosso merecimento, e a libertinagem do homem, que é a expressão maior da pecaminosidade do homem perdido. Graça não é libertinagem. Na igreja de Corinto, as mulheres arrancaram o véu para a liberdade, foi que Cristo não libertou desse negócio de véu, mas não. Aí Paulo tem que escrever, gente, não é nada disso que eu estou falando.
Ele escreve todo o capítulo 11 lá de 1 Coríntios para dizer o que significa o véu, por que a mulher deveria continuar usando o véu. Graça não tem a ver com libertinagem. Não é que porque Jesus nos libertou que agora eu posso vir vestido na igreja de qualquer maneira, porque agora nós estamos andando em novidade de vida. Vem para a igreja de shortinho, camiseta mamãe tô forte, bota o pé no banco, chama Deus de você, bacana, legal. Era lá. A graça de Deus não nos dá licença para pecar, muito pelo contrário. A graça de Deus nos constrange a não pecar. Porque quando nós observamos a expressão da graça de Deus, que veio ao nosso encontro, naquele buraco fundo em que nós estávamos, a gente quer cada vez mais viver para agradar esse Deus e não aproveitar a liberdade para dar ocasião à carne. Mas hoje, infelizmente, muitas pessoas que a Bíblia diz que são dissimuladores, que se introduziram no meio do povo, estão transformando a graça de Deus em libertinagem. Quando a Bíblia diz em 2 Coríntios 3,17, onde está o Espírito de Deus, aí está a liberdade. Ele não está dizendo que onde está o Espírito de Deus nós podemos fazer o que quisermos, na hora que quisermos, do jeito que quisermos. Ao contrário, lá em Gálatas 5,13, Paulo diz: nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. A quarta coisa que nós temos visto na igreja, que nos arrepia e que nos faz pensar que nós estamos precisando de outra reforma. A fé tem sido substituída por milagres. Lá em Marcos capítulo 16, versículo 17, está escrito assim, olha: estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem coisa mortífera, não lhes fará mal. Hoje o que é que nós vemos? Não os sinais seguindo os que creem, nós vemos os que creem seguindo os sinais. O povo hoje está atrás de milagre. E muitas pessoas estão na igreja, elas não têm a menor noção do que é nascer de novo, do que é se arrepender dos seus pecados, do que é se converter a Deus. Ela está na igreja porque ele recebeu uma bênção ali, porque ali ele foi curado do câncer, porque ali ele restaurou o casamento, porque ali a empresa dele se reergueu, e ele vai à frente, dá um testemunho, e ele não diz: pô, Jesus mudou a minha vida, hoje a minha vida é outra. Não, ele diz: eu estava falido, eu cheguei aqui puxando a cachorrinha no barbante, e vim para essa igreja aqui, e agora minha empresa dobrou, eu tinha um Fusca, agora tem 2 carros zero na garagem. Hoje, a fé, ela foi substituída por milagres. As pessoas estão na igreja, não porque nasceram de novo e se converteram ao Deus vivo, é porque elas alcançaram a solução de problemas materiais naquela religião. Vocês estão me entendendo? E as igrejas estão incentivando isso. As igrejas estão fazendo marketing disso. Será que nós não estamos precisando de uma reforma? Porque os nossos pais, eles deram sua vida, foram queimados vivos, derramaram seu sangue, dizendo: é só pela fé e mais nada. E em quinto lugar, a glória de Deus tem sido substituída pelo estrelismo. Muitos líderes, no Brasil e no mundo, nas igrejas tradicionais e nas igrejas pentecostais, têm se levantado como verdadeiros semideuses diante do povo. Aos poucos, as instituições estão sendo trocadas por nomes de pessoas. Quase toda igreja que você vê hoje uma placa embaixo, você vai ler lá: Ministério fulano de tal. Essas pessoas alcançaram projeção, essas pessoas elegem políticos em suas igrejas, e essas pessoas estão lá na bancada evangélica para defender a igreja dos infiéis. Aí você começa a ver pastor sendo preso com dólar na cueca, você começa a ver um grupo de irmãos fazendo uma oração, agradecendo pela propina. Não foi isso que Jesus pensou quando instituiu a igreja. Não foi isso que esses homens que morreram pensaram quando protestaram contra o sistema. Talvez já passe da hora das igrejas sérias começarem a se levantar e propor uma nova reforma na igreja reformada. A Bíblia mostra que impérios já ruíram por causa da soberba dos seus líderes. Para citar 2 exemplos, nós temos o Egito de Faraó.
lá em Ezequiel 29. Nós temos a Babilônia de Nabucodonosor, lá em Daniel capítulo 4. Se Deus derrubou impérios por causa da soberba dos seus líderes, como não derrubaria instituições? E nós temos visto sistematicamente esses líderes semideuses tombarem. Escândalos sobre escândalos. Grandes líderes sucumbiram porque se deixaram vencer pela soberba. E lá em Provérbios, capítulo 16, versículo 18, diz que a soberba precede a ruína. Mas no 15:33 diz, a humildade precede a honra. Tiago 4,6 vai dizer que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Mas hoje, a glória a Deus está sendo substituída pelo estrelismo dos líderes religiosos, que sistematicamente aparecem mais do que Deus nas suas igrejas, nos seus programas de televisão e nos seus cultos. São endeusados. Somente a Deus seja a glória. Não podemos desviar o nosso olhar nem um minuto dessa verdade. O que está acontecendo com a igreja nesses dias? Milagre transformado em marketing, culto transformado em show, dízimo transformado em dividendos, arrependimento transformado em festa, pastores enriquecendo às custas da pobreza do povo, igrejas históricas mudando suas leis internas para legalizar o pecado. Quando a igreja inverte os seus valores e deixa de estar fincada nos seus pilares, ela deixa de ser o corpo de Cristo e passa a ser uma organização recreativa e social como qualquer outra. E nós estamos vivendo hoje essa inversão de valores. Eu não sei mais o que falta acontecer. Filipenses 1,6 diz que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A igreja não está pronta. Você não está pronto, eu não estou pronto. A reforma tem que continuar. Nós estamos aqui, a nossa geração tem a oportunidade de fazer diferente. A nossa geração tem a oportunidade de glorificar a Deus com a nossa vida e com a nossa participação na igreja de Deus. Que nós não desperdicemos essa oportunidade, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, queridos.